Estresse do dia a dia, frustrações, cobranças sociais, relacionamentos abusivos e muitos outros problemas podem levar a um quadro de depressão, um estado emocional que já é considerado o mal do século. Somália foi diagnosticada com o transtorno há 12 anos. Quando diagnosticou, foi há 12 anos atrás, um médico, não foi nem um médico psiquiatra nem psicólogo, foi um médico, um ortopedista, que ele mandou fazer uma ressonância, e essa ressonância para saber as dores crônicas que eu sofria da coluna. E eu também fiquei sem andar várias vezes durante os 20 anos consecutivos que trabalhei na justiça. Eu comecei a travar a coluna, né? Entendeu? Aí dava aquelas dores e as dores se tornaram crônicas. E através das dores crônicas, esse médico ortopedista, ele diagnosticou que eu também estava depressiva. Com 54 anos e aposentada por uma complicação na coluna, ela acredita que as principais barreiras ainda foram enfrentadas no último local de trabalho. Na época, eu tomei um susto, porque no nosso país, a pessoa depressiva, considerada com depressão, existe um estigma, né? Um equívoco quanto a uma pessoa depressiva. Eles acham logo que a pessoa é louca. Como eu trabalhava como analista judiciária dentro de um cartório, entendeu? Como chefe de cartório, antigamente chamava-se chefe, eu era oficial. Então, eu não queria expor minha vida, entendeu? No caso, a doença. Eu achava que se eu fosse me tratar de depressão, todo mundo iria saber. E aí iam me chamar de louca, de maluca, porque na época a depressão era vista como uma loucura. Dados da ONU apontam que mais de 20 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno mental no Brasil. Diante do índice, psicólogos de todo o país criaram o Janeiro Branco, campanha de conscientização que já existe há 5 anos. O objetivo do Janeiro Branco é conscientizar as pessoas em relação ao autocuidado da sua saúde mental, porque a gente tem um tabu muito grande em relação a cuidar do nosso psicológico, né? Procurar um psiquiatra, um psicólogo. E por conta disso, a gente tem tido cada vez mais adoecimentos por conta de transtornos que poderiam ter sido tratados logo no início e impedido que a pessoa tivesse um transtorno ainda maior, né? Então, a conscientização, as palestras que a gente que estão sendo feitas em todo o Brasil para orientar e promover a saúde e principalmente prevenir que essas doenças não continuem aumentando, né? Que elas parem de aumentar tanto, para a gente tentar fazer uma sociedade mais saudável, né? A depressão é um dos principais problemas de saúde mental entre a população brasileira, mas não é o único. Atualmente a gente tem a depressão, ela é um dos maiores problemas hoje da saúde mental, é tida como uma doença do século e segundo pesquisas até da Organização Mundial de Psiquiatria, da Associação Mundial de Psiquiatria, a depressão vai ser uma das maiores causas de incapacitação nos próximos anos, né? Então o número de suicídios por conta da depressão está aumentando cada vez mais, por isso que existe também a campanha do Novembro Amarelo, né? E é importante a gente entender que essas doenças elas vão aumentando se as pessoas não procurarem se prevenir. A dependência química é uma doença também que está assolando no mundo por conta dessa cultura do álcool que a gente tem muito forte, né? Campanhas estão sendo feitas para tentar amenizar. E outra coisa é a esquizofrenia, né? Que é uma doença que tem fins genéticos, a depressão também tem, mas que pode acarretar problemas muito maiores, tanto para a pessoa quanto para os familiares, né? Não existe um tempo exato definido para o tratamento de transtornos como esses, mas é possível a recuperação. Se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo angustiado, se está se sentindo triste, e essa frequência está aumentando, está impossibilitando de você fazer as coisas que normalmente você faria, tem sim que procurar um profissional. Ninguém precisa passar por isso. As pessoas sofrem por muito tempo e é como uma doença qualquer. Se o câncer, por exemplo, ele for diagnosticado cedo, ele vai ter um prognóstico melhor
né? Assim como a depressão. Se a depressão você passa anos sentindo aquilo, meses, anos sentindo aquilo, a lógica é que vai piorando e vai sendo muito mais difícil de fazer um tratamento. Então a medicação ela precisa ser inserida, né? Assim como o tratamento psicológico para amenizar os sintomas positivos, né? Melhorar os comportamentos e os pensamentos e as emoções, para que a pessoa não precise desenvolver uma depressão maior e ficar muito difícil de fazer um tratamento, né? E o apoio da família é fundamental, como uma das filhas de Somália, que incentivou ela a buscar um tratamento especializado. Teve o apoio da família? Tive. Primeiramente da minha filha, a advogada Silmara, que ela me acompanhava porque eu não podia andar, que eu estava fazendo tratamento vindo do interior para a capital todos os meses. É o conselho que eu dou, vocês que estão numa situação assim parecida com a minha, em um quarto, trancada, só querendo dormir o tempo todo, sem motivação para nada, sem vontade de sorrir, de viver, de brincar, de sair com os amigos, de brincar com seus filhos. Meu conselho é que procurem urgentemente uma clínica. Em Salvador eu procurei e não encontrei uma como essa Fênix.